Graça e paz, irmãos, boa noite a todos, boa noite para você que estava aí nos aguardando para começar o culto online, o nosso culto em casa mais uma vez, o nosso carinho por estar aqui e por você permitir que mais uma vez nós entremos aí na sua casa, né? Nós estamos entrando nas casas e cada vez mais a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês o Evangelho e a palavra que o Senhor tem separado para nós nesta noite. Mas antes de nós começarmos, eu queria mandar um abraço para a Fernanda, que está nos assistindo lá em São Paulo. Um abraço para a Fernanda. Deus abençoe você. Continue online aí com a gente, viu? Também um abraço para a Laura, a irmã da Fernanda. Deus abençoe você, Laura, que está nos assistindo aí dos Estados Unidos. Deus abençoe o pastor Juan Lavado, que está nos assistindo da Venezuela. Um abraço para você, pastor. Um abraço para as irmãs do Rio de Janeiro, também vem nos assistir. Das irmãs de Birigui. Tá crescendo. Então nós agradecemos o seu carinho por nos receber toda quarta-feira. Glória a Deus pela vida de cada um, graça e paz. E nós estamos em mais esse culto de celebração ao Senhor, mais um culto especial também voltado à oração. Não se esqueça de tirar foto com a sua família, hashtag Igreja em Casa. E poste no Facebook, no Instagram e também nas redes sociais, também nos grupos da igreja, especialmente, para a gente saber, né, quem estava conectado conosco. É verdade, também é mais uma maneira de você divulgar você orando com a sua família, de as pessoas saberem que você ora e no momento de aflição deles, muitas vezes eles vão recorrer a você. Então é uma oportunidade muito interessante. Então, vamos dar início ao nosso culto de hoje. Mais uma vez, um nosso muito obrigado pelo carinho de você que está aí nos aguardando, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, neste momento e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem proporcionado as nossas vidas, as nossas famílias, por cada família que nos assiste nesta noite, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque aos poucos, ó Deus, a nossa nação, a nossa cidade vai voltando à sua normalidade, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque aos poucos, ó Deus, nós podemos retomar o nosso cotidiano, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos cuidado, tem cuidado de nós até aqui. Amém. Obrigada, Deus, porque grandes coisas o Senhor fará ainda neste período, neste tempo. Obrigada porque nós temos aprendido muito neste todo este tempo que nós temos passado. Muito obrigada, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós só estamos reunidos aqui nessa noite. E todas as vezes que nos reunimos, porque foi pago um alto preço por nós. Nós vamos celebrar ao Senhor e vamos glorificá-lo, porque de fato foi pago um alto preço para que hoje nós estivéssemos unidos e reunidos por este amor. Amém? Vamos cantar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Cante comigo. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando,
barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Mande o seu motivo de oração, de agradecimento, porque logo após a mensagem nós teremos um tempo de intercessão pela sua vida, pela sua casa. Amém? Vamos para a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre algo, uma oração muito interessante, que está lá em 1 Crônicas. E eu comecei a tentar imaginar, olha só, porque os 9 primeiros livros de 1 Crônicas só fala de genealogia. Só. Mas no 4º capítulo, são mais de 500 nomes, gente. É muita gente, é muita família sendo lembrada e sendo registrada. Olha que interessante. Mas no 4º capítulo, parece que eu estou vendo Deus falar para Esdras assim: ó, para agora que nós vamos falar de Esdras, nós vamos falar de uma outra pessoa agora, de Jabes. Ele fez uma oração muito interessante e essa oração precisa ficar registrada. Então, que oração que é essa interessante? Abre sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 4, de 9 a 10. 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Depois de Esdras falar mais de 44 nomes, ele resolve parar com a lista de chamada, vamos dizer assim, e inclui uma oração, inclui uma história. Mas olha que interessante, é uma história que serve para todos nós. Era de uma pessoa que tinha sua identidade toda destruída. Ele tinha toda... eu começo a imaginar um nome desse sendo chamado, quando criança, o tanto de brincadeira que esse menino não deve ter sofrido por um nome desse. Um nome que significa dor, sofrimento, a razão de muita dor. Então vamos ler lá primeiro para a gente continuar a nossa história. Está lá em 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos, do que toda a sua família. A sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dor eu dei à luz. Eu o dei à luz. No versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Então, ainda no versículo 10, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que interessante. Nós vemos uma pessoa que tem o seu nome baseado naquilo que a mãe dele sofreu ao nascer. Mas interessante que ela já tinha outros filhos. Então essa mulher, ela já conhecia as dores de parto. Mas certamente o parto de Jabes causou tanta dor nessa mulher que ela quis separar de uma maneira diferente dos outros filhos. E deu nome a ele de Jabes, que significa dor, ou a razão de sofrimento, ou muitas dores. E aí nós começamos a analisar, porque muitas vezes o nome é como se fosse um carimbo, é um estigma, é algo que foi lançado sobre essa pessoa, e ele poderia ter uma vida, ele deve ter tido uma vida de muitas brincadeiras, de baixa autoestima, de uma identidade toda destruída, porque um nome, já pensou você chamar uma pessoa, do sofrimento, das dores, é ruim isso, né? Então, é como se fosse um carimbo para este homem para destruir a vida dele. Isso nos faz analisar, olha só, você que está nos assistindo agora,
Se você teve uma infância onde você foi abusado, ou de uma maneira assim, por palavras, ou uma maneira sexualmente falando, se você foi aliciado, se você teve traumas, passou por traumas, que isso até hoje acompanha a sua vida. Então, a história de Jabes, nós aprendemos com ela que isso pode ser mudado, isso pode ser transformado. E aí Deus, olha que interessante, ele escolhe de uma maneira assim bem interessante que essa história entre no meio de um monte de genealogia. Por quê? Porque ele não queria deixar essa história esquecida. E se a gente analisar, olha que interessante. Jabes, ele não teve uma vida como a de Davi. Ele não teve a vida como a de Moisés. Mas a oração de Jabes nos remete, nos lembra a personalidade de Davi. Não tires de mim, não afastes de mim o seu espírito. E olha, Moisés, não permitas que eu suba daqui para lá se o Senhor não for comigo. Então a oração de Jabes nos lembra esses homens que tiveram as suas vidas transformadas por Deus de uma maneira sobrenatural e também foram grandes nomes que foram lembrados e usados por Deus. Olha que interessante. Quando a gente lembra de Jabes, ele não foi um dos fundadores do Evangelho, como esses discípulos lá que falam em Atos, mas ele foi lembrado por Deus. É até possível que quando Jesus ora pelos seus discípulos, lá em João 17:15, tem registrado assim: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Jesus era conhecedor das Escrituras, ele é Deus. É possível que Jesus tenha feito essa oração em favor dos seus discípulos, também em concordância com a oração de Jabes. Imagina só, né? Um homem que fez muita diferença. E olha só, eu vou ler outra tradução para você observar como que Deus fez questão de começar a história deste homem. Então, através do início da história, a gente observa e entende que realmente ele teve a sua história mudada. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, se você teve a sua vida traumatizada, se a sua identidade foi toda destruída ou você perdeu a sua identidade, talvez seja esse o motivo pelo qual a história interrompe toda a genealogia e entra aqui, porque depois da história volta de novo a genealogia, chega até ninguém mais é destacado. E ninguém mais é destacado. E em toda a Bíblia não se fala mais de Jabes. Então, nós precisamos dar atenção realmente para essa história. E começa assim nessa outra tradução. Jabes foi o homem mais respeitado de toda a sua família. Talvez pelo nome lá atrás ele não tenha sido, mas nós temos um Deus de recomeços, de nova chance. Por isso que essa história vem de encontro com as nossas vidas. Eu não sei como foi a sua vida no passado, talvez você tenha escutado que você não ia virar nada, que não iria ser ninguém, você vai ser um fraco como seu pai. Isso não é verdade. Mas para que Jabes tivesse a sua vida transformada, mudada, ele tomou uma posição. Ele buscou a Deus e a sua oração, olha que interessante, a oração dele foi uma oração pequena, mas de uma grande transformação. Foi uma oração de apenas uma frase, mas que fez toda a diferença. Porque olha com quem ele estava falando e o que ele estava falando. Eu vou ler aqui novamente de uma outra tradução que diz assim: abençoa-me e aumenta as minhas terras, alarga as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, olha lá, lembrando Davi, lembrando Moisés, que a sua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. Olha que interessante essa tradução. Se ele tinha um nome que significava dores, sofrimento, no final da oração dele, ele não deixa de mencionar: Senhor, me livra deste nome, me livra das dores. Olha que interessante. Então a gente vê que realmente isso trazia dor sobre ele, deixava a sua autoestima destruída. Mas eu imagino que esse menino, ele cresceu no meio do povo de Israel,
ouvindo a história de libertação do povo de Egito e sabendo que existia um Deus que livrou os seus ancestrais. E o que ele fez então? Ele para diante de Deus e busca ao Senhor e diz: Senhor, abençoa-me. Essa palavra, abençoa-me, é muito importante. Nós não podemos tratar esse termo de uma maneira como se fosse apenas um bom dia, mas é algo que o Senhor quer para nós, Ele quer nos abençoar. O Senhor deseja nos abençoar. Quando nós lemos em Mateus 7:7, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ele quer te abençoar. E muitas vezes a gente não pede para Deus, porque as pessoas, muitas vezes o teu ensinamento talvez tenha sido que você não pode ficar pedindo bênção só para você, mas para os outros. Ou então o seu ensinamento foi feito de uma maneira assim, um outro extremo, né, Márcio? Pedindo muita coisa, tipo BMW. Mas existe o centro da vontade de Deus. Pedindo mal e pedindo só para gastar o seu próprio proveito. Também não vai ter resposta. Também não vai ter. E é isso mesmo que eu ia falar. Nada atendes porque não pedes. Ou pede mal. Então nós precisamos pedir da maneira correta. E pedir ao Senhor. Ele pede por 4 coisas importantes, Jabes. Ele pede para que Deus abençoe a vida dele. Isso você pode pedir todos os dias. Senhor, me abençoe. Senhor, abençoe a minha vida. Comece pedindo para o Senhor te abençoar e te curar de todos os traumas do passado. Quando a gente pega um avião, a gente sempre vê a aeromoça falando: em caso de despressurização, coloque a sua máscara primeiramente em você. Porque se você não estiver bem, você não consegue abençoar a outros. Então, antes de você orar por outros, peça para que o Senhor te abençoe. Ainda dá tempo. Você está vivo, existe muita coisa para acontecer. Peça para que o Senhor te abençoe. Segunda coisa que ele pediu: alargue as minhas fronteiras, aumente as minhas terras. Sabe o que ele queria pedir para Deus? Senhor, eu não quero só trabalhar para comer. Eu quero ser um homem abençoado. Alargue as minhas fronteiras, Senhor. Para que, com essa palavra, ele diz: Senhor, me use mais do que o Senhor já tem me usado. Senhor, me dê mais do que eu já tenho tido. Senhor, eu quero fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família. E ele fez. A Bíblia diz que ele era um homem mais respeitado entre todos os seus irmãos e mais respeitado entre todos da família. Então, Deus já começa falando deste homem, já mostrando que ele realmente ouviu a oração de Jabes. E olha só, terceiro pedido que ele faz: seja comigo, Senhor. Lembra que eu falei de Moisés? Lembra que eu falei de Davi? É o mesmo perfil. Senhor, se o Senhor não for comigo, não permitas que eu passe daqui para lá. Olha só, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você vai chegar na terra prometida, mas eu não vou com vocês, mas eu mandarei um anjo diante de vocês. Moisés disse assim: se o Senhor não for comigo, eu não quero. E a mesma coisa que Jabes está falando aqui. Ele pediu para que Deus alargue as suas fronteiras, mas ao mesmo tempo ele pede: Senhor, fica comigo, que a sua mão esteja comigo. Porque olha, quando a gente vê Pedro dando aquele passo sobre as águas, uma maneira improvável de andar, porque ninguém nunca ouviu falar na história da humanidade de mais uma pessoa que andou sobre as águas além de Pedro. Mas para Pedro, mais importava estar com o Senhor do que no seguro que era o barco. Porque o melhor lugar para estar é onde o nosso Deus está. E Jabes sabia disso. Quarto pedido: me preserves do mal. Ele já tinha passado por muitas coisas do mal, porque o inimigo sabe que quando nós estamos vulneráveis, ele se aproveita de nós. Ele se aproveita da situação. E eu imagino que não deve ter sido fácil para Jabes a vida toda ter um nome de sofrimento, um nome de dores. Olha só que interessante. Tanto é que no final da sua oração ele fala: Senhor,
me livra das dores. Ele não queria aquela marca sobre a vida dele mais. Ele não queria mais aquela identidade sobre a vida dele mais. Ele não queria mais aquele carimbo, aquele estigma, mas ele queria uma nova vida. E ele realmente teve, porque ele pediu. Então peça essa noite. Peça. O Senhor está pronto para te abençoar. Na verdade já está tudo aí. Porque tudo o que Jabes pediu, Deus tem para nós e muito mais através de Jesus. Você me fez pensar quando você disse assim, por certo ele conhecia a história e por certo ele sabia do Deus que livrou seus antepassados do Egito, do cativeiro. Por certo ele conhecia também as promessas de Deus desde Abraão, que faria de Abraão pai de uma grande nação, e grande nação precisa de um grande lugar ou de um espaço muito maior. E ele ora nesse sentido dizendo, alargues as fronteiras, ou alargue a minha habitação. Quantas promessas Deus tinha naquele tempo e Jabes se apropria delas aqui. Quantas promessas já temos garantido pelo fato de que Jesus morreu e ressuscitou e é o nosso Senhor. Então, essa conclusão aqui, esse final maravilhoso, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, saiba, Deus já lhe concedeu o que você pediu. Amém. Amém. Quando eu estava lendo hoje o livro A Oração de Jabes, do autor Bruce Wilkinson, ele disse uma frase muito interessante sobre Jabes. Ele disse, o menino prodígio da genealogia. Olha só, gente, essa história de Jabes interrompe a genealogia. E Deus fala assim, eu imagino Deus falando com Esdras, para tudo aí, para de escrever, vamos colocar essa história, porque ela é muito importante. Os meus filhos precisam saber que eu estou pronto para mudar a identidade deles. Eles precisam saber que eu estou pronto para alargar as tendas deles. Eles precisam saber que eles têm como mudar a história deles, se eles me invocarem, se eles pedirem o que está de acordo com a minha palavra. E isso que está na oração é de acordo com a palavra. Então, quando você orar, a partir de hoje, peça ao Senhor com propriedade. Senhor, primeiramente, me abençoe. Alargue as minhas tendas. Me livre das dores. Me livre do mal, Senhor. E o Senhor vai te ouvir. Aleluia. O Senhor tem grandes promessas para você. O Senhor quer fazer muitas obras na sua vida. Por isso, se você teve uma infância também de pobreza, por que não? Não precisa ser só de traumas, mas se você teve uma infância que você não conseguiu prosperar. A miséria, que a Bíblia vai falar que em Cristo Jesus nós temos todas as nossas necessidades supridas. Por isso, hoje, antes de nós orarmos pelos enfermos, eu gostaria de orar por você. Assim como nós lemos hoje em 1 Crônicas 4, de 10 e 9, eu quero que se cumpra essa palavra na sua vida. Antes de você começar a orar por qualquer pessoa, ore por você e clame pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém. Por isso, você que está nos assistindo agora, feche seus olhos. Nós vamos orar agora juntos como igreja do Senhor, respaldados na palavra do Senhor. Então vamos orar juntos. Pai, nesta noite, ó Deus, em mais este culto, nós queremos orar e fazer esta oração como Jabes fez, de uma maneira tão simples, mas de uma maneira tão sábia, ó Deus. E nós também queremos te pedir para que o Senhor mude a nossa história, Deus. Nós queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, para que o Senhor, ó Deus, alargue as suas fronteiras, alargue as suas terras, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, para que a sua mão poderosa esteja com cada um deles, cada um, Senhor. Não permitas que nós, ó Deus, cresçamos sem que o Senhor esteja nos nossos planos, nos nossos projetos, ó Deus. Também te pedimos, ó Deus, livra-nos de todos os males, livra-nos, ó Deus, de todas as dores, livra-nos, ó Deus, de todos os traumas, de todo o carimbo, de todo estigma que tem nos deixado, ó Deus, entristecidos, nos fazendo achar que nós não merecemos uma nova vida, nos fazendo achar, ó Deus, que nós não merecemos uma nova identidade.
identidade, porque nós temos uma nova filiação, que é o nosso Deus, ó É Pai. verdade, Pai. Eu sei que foi pago um alto preço para que hoje eu fizesse parte dessa nova filiação. Ó Deus, então, no nome de Jesus, que a partir de hoje a nossa oração seja essa, uma oração com autoridade, para que o Senhor nos abençoe, alargue as nossas fronteiras, nos livre de todo mal, Senhor. Amém. Livra-nos, ó Deus, de todas as dores. Ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, que seja esse o nosso perfil a partir de hoje. Amém. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E a minha oração por você, que nos assiste agora, é que assim como Deus parou toda a genealogia, que Ele pare agora todo o seu sofrimento, que Ele pare todos os seus traumas no nome de Jesus e insira uma nova história, uma nova página na sua vida. Que Ele insira no nome de Jesus um recomeço. Nós temos um Deus de novos começos, nós temos um Deus de nova chance, de segunda chance, e que a partir de hoje essa seja a sua história no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E a garantia está no que nós vamos cantar agora. Servimos, adoramos e buscamos a um Deus que é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós teremos agora um momento de intercessão. Os pedidos chegaram e nós vamos citar esses pedidos, além de uma outra lista que a Margarete tem. A irmã Doraci pede oração, que ela vai passar por uma cirurgia do olho na sexta-feira, agora, às 7 horas da manhã. O pastor Luiz, nosso pastor lá da Missão Batista Solidariedade, está agradecendo pela reforma da missão, que agora no segundo domingo de junho volta com tudo. Mas também pede pelos desempregados da Missão Solidariedade. Amém. Vamos orar então, mas antes de nós orarmos, eu queria dizer rapidamente, nós estamos já no nosso 31º dia do nosso jejum pela nação, e nós temos aprendido nesse tempo que quanto mais você ora pela sua nação, mais você ora pela sua cidade, mais você é abençoado. Amém. É isso que o Senhor tem nos ensinado. Continue jejuando com a gente, continue orando com a gente, já estamos na reta final, né, Vitória? Continuando com os pedidos de oração, então,
Nós queremos orar pelo nosso irmão Robson. Um abraço para você que nos assiste, Robson, e toda a sua família, Luciana. Também queremos orar pela Patrícia e todos os seus familiares. Também pelo irmão João, pelo Ibrahim, que é o irmão da Roseli, lá de Núbia Paulista. Pela Rafaela, pelo Rafael, pela irmã Neide. Um abraço para a irmã Neide, um abraço para a irmã Luzia. Deus abençoe vocês. Um abraço também para o irmão Alcides, o nosso patriarca lá da igreja. Todo mundo é filho dele, né, Márcio? É. Um abraço para ele. O neto, né? O neto. Irmão Alcides, um abraço para o senhor e toda a sua família. Deus abençoe você. Também queremos mandar um abraço para a Morgana, que está nos assistindo, com o Theo, com a Júlia, com o Matheus. Também quero pedir oração pelo seu Expedito, pelo Rubens, pela Ana Rita, que está passando por alguns problemas familiares. Que Deus também traga vitória sobre esta casa. Pela irmã Silvana. A irmã Silvana está aguardando um colírio que vem de São Paulo. Irmãos, estejam orando por ela. Ela está com sério problema nos olhos. Também pela Cleusa de São José do Rio Preto, pela irmã Cida do pastor Pedro, né, que ela ia fazer uma cirurgia, acabou não fazendo, mas Deus sabe de todas as coisas, irmã Cida. Nosso abraço para você, pastor. Também quero orar pela Rafaela, pela Manuele, são duas irmãs, Deus abençoe a vida delas. Também pela Silvana, que é a prima da tia Du, e também a Daniela, que é sobrinha da irmã Ana Maria. Essas duas mulheres estão com Covid e não estão bem, por isso ore por elas. É a Silvana e a Daniela Lelé. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar então. Pai, nesta noite, ó Deus, nós clamamos mais uma vez ao Deus Todo-Poderoso. Clamamos, Senhor, a sua intervenção sobre cada nome mencionado nesta hora, sobre cada pessoa que tem nos assistido, ó Deus, cada pessoa que tem jejuado por esta nação também, pelos enfermos, pelos enfermeiros também, que estão à frente, ó Deus, deste tempo, pelos policiais que estão nas ruas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a sua intervenção, o seu agir nesta hora. Tu és o Deus que pode virar o nosso cativeiro. Tu és o Deus que pode mudar a nossa história, assim que o Senhor quiser, ó Deus. Por isso nós colocamos em suas mãos tudo que nós temos passado. Todos os nossos irmãos, nós colocamos em suas mãos que estão enfrentando enfermidades. Nós clamamos a Ti nesta hora. Ó Deus, eu clamo a Ti, ó Deus, de maneira especial. Porque eu sei o que o Senhor pode fazer com o enfermo, ó Deus, porque o Senhor fez na minha vida. É verdade. Eu clamo a Ti nesta hora, Deus, para o Deus que pode trazer a cura, Senhor. Assim como o Senhor tem trazido sobre esta casa, sobre aquela igreja, ó Deus. Clamamos a Sua intervenção, o Seu agir, no nome de Jesus. Amém. Nós clamamos, ó Deus, para que haja, Senhor, do Seu manifestar sobre a vida de cada uma dessas pessoas. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Marcelo, esposo da Damares, da irmã Damares, que está completando mais um ano de vida hoje. Aniversário. E o Cleiton, também aniversariante hoje. Deus abençoe sua vida, Cleiton. E sobre o Cleiton, ainda quero dar mais um aviso. Quero dar um anúncio aqui. O Cleiton, ele é o proprietário da FZK Informática. Se você quer fazer um upgrade no seu computador, se você precisa de uma manutenção no seu notebook. Além disso, ele vende e também compra computadores, faz formatação e é especializado em PC Game. Então, procure o irmão Cleiton, telefone 99265-6556 ou 98811-1610. Depois você pode pegar o número na transmissão que vai ficar gravado aí. Também tem o David, outro autônomo que a gente quer ressaltar aqui. Eletricista, residencial, industrial, competente no que faz. Foi ele que fez a luz aqui da nossa casa, gente. É muito bom, muito bem feito. Ele que colocou toda a iluminação desta sala. Então, nós recomendamos mesmo. E o telefone do David é 17 99167
5300. Semana que vem nós vamos falar de outros 2 autônomos e assim por diante. Mas eu quero destacar aqui, deixar claro, nós vamos falar dos empresários e autônomos membros da nossa igreja. Às vezes chega algum pedido, pastor, fala de mais alguém, mas eu vou falar primeiramente dos membros da igreja. Semana que vem nós vamos apresentar mais 2 autônomos, tá bom? Volta aí depois, assiste de novo a live, o culto, porque é importante, e pega o telefone desses irmãos, anota o que eles fazem, você vai precisar deles aí na sua casa. E você que está querendo já voltar para os cultos, né? Nós já estamos tendo cultos presenciais. Sim. Mande mensagem para a Vitória, né, Vitória? No número da igreja, é a Vitória que está anotando todos os números. E garanta o seu lugar. Por conta do distanciamento, nós temos os lugares agendados. Graças a Deus, a gente tem tido bastante procura. E também outra coisa muito importante, que nós não podemos deixar de falar. Se você quiser encomendar o seu pão, mande mensagem para a tia Du. Ela está fazendo encomenda. Nosso abraço aí para a tia Du, para a Cirlei, para a irmã Dalva, para a Ludmila, que tem cuidado desta área também. Um abraço para vocês, gente. Elas nos abençoam bastante. É verdade. Então, encomende seu pão e pegue na igreja em um dos cultos presenciais. De manhã, das 10 às 11 e à noite, das 19h30 às 20h30. Só 1 hora de culto. Se você for pela manhã, já sabe, não pode retornar à noite. Então, participe. Será muito importante. Relembrando, tire foto com a sua família. Sim. Hashtag Igreja em Casa. Quero orar agora, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que têm chegado, mesmo com o distanciamento. As pessoas que irão dizimar amanhã ou sexta, antes do próximo culto, já quero colocar no altar do Senhor, agradecer a Deus pela sua vida e também fazer a oração final. Oremos. Pai amado e bendito, nós te agradecemos por tudo que ouvimos nesta noite, pela tua palavra pregada e pela tua presença manifesta aqui neste lugar e em cada lar que está acompanhando o culto e participando, cultuando ao Senhor neste momento. Ó Deus, nós te agradecemos pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, pela fidelidade, pelo amor, pela alegria com que eles participam da tua obra, uma demonstração clara de que te amam, porque participam ativamente da tua obra. Abençoa cada servo e serva do Senhor, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos incontáveis sobre eles, sobre o trabalho, sobre o que eles desenvolvem, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta casa, a nossa casa, sobre cada casa reunida neste momento em culto e sobre todo Israel de Deus, todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Para você que não pode ir ao culto ainda, tem transmissão do culto também online às 19h30 no domingo à noite. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana. Amém.